O Paizuema 2026 trouxe a prova mais difícil de matemática da era etapa única. E isso se reflete nos comentários dos nossos alunos, dos alunos de outros lugares. E turma, de fato, a prova ela veio um pouco diferente. Ela trouxe textos muito longos e um quê de interpretação que não é natural da UEMA. Normalmente as questões da UEMA são mais diretas e dessa vez nós tivemos que buscar um pouquinho a mais da interpretação, o que é muito bom, porque nós cada vez vamos ficando mais preparados para uma prova que, independente de variações, nós estaremos prontos. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como você deveria ter respondido as questões com muita calma, muita tranquilidade, principalmente para quem já está pensando na prova do próximo ano, porque essa mudança ela pode perdurar. Já tivemos sinais no ano passado e agora confirmou uma prova de matemática com textos maiores e tentando puxar para a interpretação. Vamos responder cada uma das questões, mas antes disso, vai aqui embaixo e fala para mim qual foi a questão mais difícil de matemática para você e quais foram as suas principais dificuldades. Então vamos lá para a nossa primeira questão de matemática, que foi uma questão de análise combinatória envolvendo também razão. Vamos lá no enunciado, que é um padrão de questões longas, você precisa primeiro ir no enunciado. Aqui nós temos, nessas condições, que condições o texto vai falar? A razão. Turma, sempre que falar razão, é entre duas coisas. Entre o número total de possibilidade de pintura da bandeira com restrição e o número total de possibilidades da pintura sem restrição. Então, nós já sabemos, turma, que eu tenho que fazer uma divisão entre duas coisas. Uma, número de possibilidades com restrição e a outra, número de possibilidades sem restrição. Quando você olha a palavra possibilidades, isso aqui tem que levar você para análise combinatória ou possivelmente para a probabilidade. Como não apareceu o nome probabilidade, então provavelmente é uma questão de análise combinatória. Bora lá em cima. Turma, a UEMA tem um padrão em matemática e também nas outras áreas de trazer essa expressão. Considere a situação problema. Então, no momento que ele manda você considerar uma situação problema que está por vir, ele está mandando você desconsiderar o texto anterior. Então, nós podemos aqui, ó, sem medo, desconsiderar esse texto, porque ele manda considerar a situação que vem ali. Então, esse texto é meramente informativo, falando sobre o MAC, que é o Maranhão Atlético Clube, um time aqui da capital de São Luís. Então, vamos para o que interessa, vamos para cá. Torcedores do MAC decidiram confeccionar uma bandeira nas cores do time. Então, turma, você já vai pegando. Eu tenho 4 cores. Então, você já sabe que tem 4 cores. Para recepcionar a equipe em comemoração ao excelente resultado. A bandeira, conforme ilustrado abaixo, é no formato retangular, dividida em 4 faixas horizontais, que podem receber as cores do time. Então, em nenhum momento ele fala que as cores têm que ser diferentes ou podem ser iguais, ele não fala nada por enquanto. Mas, no momento que você vê que é colorir bandeiras, turma, eu sempre falo, a UEMA ela é muito precisa, muito direta no uso de fórmula e no uso da forma. Colorir objetos, colorir bandeira é um padrão super comum de análise combinatória. Então, vamos lá. Inicialmente, os torcedores desejavam pintar a bandeira nas cores referência do time, sem impor nenhuma restrição. Então, lembra que você quer ali o total de possibilidades com e sem restrição. Porém, ao analisar as possibilidades, perceberam que poderia surgir bandeiras visualmente estranhas, como aquelas, olha só a importância de ler o texto, em que todas as faixas fossem pintadas de uma única cor. Então, ele está deixando claro que quando não tem restrição, você pode ter, por exemplo, uma bandeira toda branca, uma bandeira toda azul. Então, ele está dizendo, turma, que sem restrição você pode repetir as cores, tá? Aí ele vai falar assim, diante disso, decidiram adotar as seguintes restrições. Então, nós encontramos aquilo que é interessante para a questão. Ele vai falar o seguinte, ó, 2 faixas consecutivas não podem receber a mesma cor. Então, essa aqui é a restrição, ó. 2 faixas consecutivas não podem receber a mesma cor. E
Faixas não consecutivas não têm restrição entre si para receber as cores. Ou seja, você pode ter uma bandeira branca, azul, porque você pode intercalar as cores, você não pode colocar duas cores vizinhas. Acabou a nossa questão. Vamos voltar para a figura. Vamos começar aqui, ó, com restrição. Turma, com restrição, vamos lá. Quando eu vou pintar a primeira bandeira, o que vai acontecer? Eu tenho 4 cores. Então, a primeira faixa, né? 4 cores. E, lembrando que é uma coisa e a outra, princípio multiplicativo. Logo, quando eu for pintar a segunda, eu não posso pintar com a mesma cor que eu já pintei a primeira, porque eu tenho uma restrição. Então, eu tenho apenas 3 cores agora. Beleza? Aí, o que acontece? Quando eu for pintar a terceira faixa, eu só não posso pintar com a cor de cima, que é essa aqui, ó. Eu só não posso pintar com essa, mas eu posso pintar com essa outra, sem nenhum problema. Porque vizinhas não pode ter a mesma cor, mas não vizinhas, não consecutivas podem. Então, se eu tenho 4 cores e uma é vizinha, então sobram 3. Então, aqui é 3 também. Aí, a última também. Só não pode com a vizinha. Então, tem 3 cores. Resumo, turma. A primeira pode qualquer cor, porque você ainda não coloriu nenhuma. E as demais pode ser qualquer cor menos a vizinha. Pronto. Aí nós temos, pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar isso aqui, uma coisa e a outra. Agora, vamos para cá, ó, sem restrição. Estou chamando de SR. Quando não tem restrição, turma, eu posso utilizar do jeito que eu quiser. Eu posso ter uma bandeira toda da mesma cor. Então, eu posso ter aqui, ó, eu tenho 4 opções para pintar. Quando eu for pintar a segunda faixa, eu posso repetir a cor, porque não tem restrição. Então, vai ser E, 4 opções, E, 4 opções, E, 4 opções. Acabou o nosso problema. Nós já temos agora sem restrição e com restrição, utilizando o princípio multiplicativo. Aí nós vamos responder o que ele está pedindo na questão. Ele quer a razão de com restrição, vou botar aqui, ó, CR, dividido por sem restrição, SR. Turma, com restrição, a primeira tem 4 possibilidades. A segunda tem 3, a terceira tem 3 e a quarta tem 3. Por quê? Porque não pode repetir a cor vizinha. Sem restrição, turma, todas as faixas podem ser pintadas com qualquer cor. Aí acabou a nossa questão. Você vai cortar 4 com 4. Em cima, você vai ter 3 vezes 3, 9 vezes 3 vai dar 27. Bem aqui, você já pode parar, porque a única opção que tem 27 é a letra C. Então, se eu achei em cima 27, acabou a questão. Inclusive, nem precisaria fazer sem restrição, né? Você poderia ir direto ali e acharia. Lembrando que você só precisaria simplificar. Aí embaixo, turma, nós vamos ter 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 dá 64. Então, turma, questão de análise combinatória na UEMA deste ano. Falei muito sobre isso, tá? Falei muito que poderia cair a análise combinatória. Muita gente falava que da repetição de probabilidade. Não, turma, a UEMA não tem costume de repetir conteúdo ano após ano. Então, a probabilidade vinha muito forte e veio o princípio multiplicativo. Eu desejava a combinação, mas veio o princípio multiplicativo com razão. Ficou legal, misturou análise combinatória com matemática básica envolvendo razão. Turma, vocês percebem que essa questão tem um gostinho de Enem? Parece que a galera da matemática está tentando fazer questões com o padrão, o EMA, influenciado pelo padrão Enem. Então, vamos ter atenção. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão foi considerada por muitos alunos a mais difícil. Por quê? Porque os alunos não conseguiram entender a questão. Esse foi o problema, tá? Então, vamos aqui, ó. Turma, primeiro, olha o que ele fala, ó, com base nas explicações acima, diferente da anterior. Aqui ele está deixando claro que tu vai ter que voltar na questão. Então, bora aqui, ó. Resolva a seguinte situação, problema. Só que ele deixa claro. Ele, ó, tu vai resolver a situação de baixo, mas tu vai ler em cima, tá? Olha a maldade aqui, a malícia. Bora lá. Aquela questão lá anterior, a questão de análise combinatória, eu nem li, cara, aquele texto. Eu fui direto. Bora lá. Um jogador participante de um jogo de lógica escolheu sua terna inicial. Turma, o que é terna inicial? É uma tripla ordenada, é uma trinca, né? É um entre aspas, par ordenado de 3, né? É uma tripla ordenada.
e estabeleceu uma sequência para o jogo, beleza. Aí ele fala assim, ó, se o quarto termo dessa sequência que o jogador escolheu for 39, 43 e 46, pode-se afirmar que a soma dos números da terna inicial foi escolhida. Turma, vocês têm que ter maldade no coração. Se ele está perguntando algo sobre a soma, então, possivelmente, existe um padrão na soma dos termos. Se você não tiver essa maldade, você vai ficar doido. Essa questão, primeiro eu fiz sem ler. Quando eu percebi que era uma questão de sequência, eu vim só aqui, ó. Porque eu bastava seguir o exemplo para descobrir qual era o padrão. E de fato eu descobri. Mas eu descobri um padrão muito mais difícil. Talvez o criador dessa questão nem percebeu esse padrão que eu descobri. Mas eu acertei, eu encontrei 16. Só que eu fiquei assim, cara, mas isso tá tão difícil, cara. Porque do jeito que eu fiz, envolvia sequências que não eram sequências convencionais. Eu digo, cara, mas será que é isso? Aí eu pensei, deixa eu ler o texto. Então vamos ler o texto para poder entender melhor e para você fazer do jeito mais fácil. Você precisa ficar ligado na regra do jogo. Vamos lá. Em um jogo de lógica, forma-se uma sequência de números, em que cada termo é constituído por 3 números, chamado terna. Para ser atribuída uma terna inicial, deve ser considerado o primeiro termo da sequência. Olha só, turma. Para ser atribuída uma terna inicial, deve ser considerado o primeiro termo da sequência. Então, o primeiro termo da sequência atribuído a uma terna. Vai pegando. A partir dessa primeira terna, primeiro termo da sequência, forma-se a segunda terna, que corresponde ao segundo termo da sequência, obtida, olha só, turma, obtida pela soma de todos os pares de números da terna anterior. Turma, olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele acabou de ensinar como é que essa sequência funciona. Ele está falando que as ternas estão ligadas a quê? Ao termo da sequência, ou seja, a um valor. Eu vou repetir. Para ser atribuída uma terna inicial, deve ser considerado o primeiro termo da sequência, ou seja, existe um número que é o primeiro termo da sequência que está ligado a quem? A terna. E ele fala que para obter a segunda terna, você precisa pegar a soma de todos os pares da terna anterior. É simples assim, ó. Bora entender agora, nem vou mais continuar a leitura. Não, vou continuar, vamos lá. As ternas seguintes são formadas do mesmo modo, pois a ordem dos números na terna não interfere na posição do termo na sequência. Turma, ele fala de terna e termo. Existe um número que está ligado à terna. Uma terna 3, 4, 5 é considerada a mesma terna, 4, 5, 3, e vai embora. E todas ocupam a mesma posição. Veja o exemplo que concretiza os conceitos acima. Ele deu um exemplo, cara. Além de explicar, ele deu um exemplo. Era só você tentar encontrar um padrão aqui nesse exemplo. Eu encontrei um outro padrão, mas o padrão que ele ensinou é muito mais fácil. Se em um jogo de lógica a terna inicial escolhida for 1, 2, 3. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui qual era o padrão, e aí vocês vão entender qual é a parada. 1, 2, 3. Turma, esse cara aqui, ó, ele é o representante de um número. Você vai pegar a soma dele, ele fala, ó, obtida pela soma de todos os pares do número da terna anterior. Então, como essa primeira terna não tem anterior, então eu vou pegar a soma dela, 6. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, ó. Beleza. Como é que você vai encontrar a próxima terna? Você vai somar todos os pares, sem repetir. Tu vai somar 1 com 2, tu vai somar 1 com 3 e vai somar 2 com 3. Tu vai fazer os pares. Aqui, turma, tu tem 3 pares. Se tu tentar pegar o contrário, tu vai ter 6, mas tu vai ter repetição. Ele falou que a ordem não importa. Então, olha como é que vai ficar a próxima terna. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5. Exatamente, ó,
os primeiros termos aqui, ó. 1, 2. Exatamente, bora lá, ó. Aqui, ó, vamos somar. 3 mais 4 dá 7, mais 5 dá 12. Tiago, 12 é o dobro de 6. Vamos fazer mais uma terna? Vamos fazer? Bora lá, ó, para você entender o padrão. Vai fazer, ó, 3 mais 4, 3 mais 5 e 4 mais 5. Então, vamos lá. 3 mais 4, 7. 3 mais 5, 8. 4 mais 5, 9. Vamos somar, vamos somar? 7 mais 8 dá 15, mais 9 dá 24. É não, é não. Tiago do céu, a soma dos termos dessas ternas está formando uma progressão que eu conheço. E que tipo de progressão é essa aqui, turma? É a famosa PG. Para quem perguntou para mim se poderia cair, eu disse, claro, pode cair PG. Mas não vai cair PG uma questão daquelas loucas de muitas contas, não. É uma questão de raciocínio. Nós descobrimos, turma, que a soma dos termos, a soma dos valores nessas ternas forma uma PG de razão 2. Aí acabou, turma. Acabou. Porque aqui você tem um exemplo destrinchado, agora vamos aplicar isso na terna que ele falou. Turma, vamos lá, ó. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Vamos para a resolução da questão. Vamos aqui, ó. Nós temos aqui o primeiro termo. Nós temos aqui o segundo termo. Nós temos aqui o terceiro termo. E nós temos aqui o quarto termo. Bora lá. Turma, deixa eu melhorar aqui que ficou de subida, né? Então, bora lá aqui, ó. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Esse último termo, ele está ligado a essa terna aqui, ó, que é a terna 39, 43 e 46. Este último termo está ligado a esta terna. Lembrando, turma, que a questão não quer saber de ternas. Ele quer saber da soma. Turma, vamos somar os termos dessa última terna aí, que é a quarta terna que ele deu? Bora lá, ó. Se eu pegar ali, ó, 40 mais 40 mais 40 dá 120. Vai dar 128, não é isso? É. 128. Deixa eu confirmar. Pega 1 do 43, bota no 39, dá 40, dá 120, 128. Perfeito. Turma, você já sabe que é uma PG de razão 2. Se você vai para frente multiplicando, você volta dividindo. Então, quanto é que é 128 dividido por 2? Dá quanto? 64. 64 dividido por 2 dá quanto? 32. 32 dividido por quanto? Dá quanto? 16. Letra E de eita! Questãozinha maravilhosa. E, de fato, essa questão pode sim ser considerada a mais difícil da prova. Por quê? Por causa da complexidade do entendimento do que ele queria nessa questão. Mas, uma questão de PG. No momento que você encontrou a sequenciazinha ali, que é uma PG, turma, tchau, você mata a questão. O que muita gente se enrolou foi não conseguiu entender a questão. E aí, não conseguiu fazer, por consequência, óbvio. Beleza? Então, questãozinha, crava aí, PG. Muito bonita essa questão. Bora lá. A UEMA sendo um pouco diferente, tá? Textos muito longos, questão que requer muita interpretação. Essa aqui, turma, foi a grande novidade, tá? Essa aqui foi a grande novidade da UEMA. Turma, de 2009 para cá, cara, eu não me recordo de ter visto uma questão de função por sentenças. Inclusive, eu não coloquei na minha lista nenhuma questão de função por sentença. Por quê? Porque isso não caía na UEMA, né? Não era comum, isso nunca tinha aparecido. Apesar de ser uma questão fácil, é uma questão muito fácil de função por sentença. Mas é uma novidade. Bora ler aqui para a gente ver. Vamos lá. Ó. É verdadeiro somente o que afirma em... Turma, esse tipo de questão, você tem que trabalhar muito bem com as opções, tá? Por quê? Porque as opções, quando tu vai descobrindo alguma coisa, tu já elimina outra. Belezinha? Então eu vou ensinar vocês isso aqui, ó. Aprende comigo, bora lá. Lá em cima, analisa a seguinte situação problema, padrãozinho EMA. Vamos lá. Um laboratório de climatologia monitora diariamente a temperatura durante cada semana.
de uma cidade em relação à temperatura média histórica. Então, turma, vamos lá. A temperatura média histórica é de 10 graus Celsius. A temperatura diária, TI, onde I vai de 1 até 7, ou seja, T1, T2, T3, T4 até T7, que é de segunda até domingo, é medida em graus Celsius e pode ser positiva, negativa ou zero. Isso aqui é importante, tá? Pode ser positiva, negativa ou zero, tá ali na questão. O meteorologista decide utilizar a seguinte função SGN, né, de TI, definida pela lei. Então tá aqui a lei. Turma, muita gente não soube interpretar isso aqui, mas isso é fácil, turma. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Turma, a função ela vai resultar em 1 se a temperatura for maior do que a temperatura média histórica. Ou seja, turma, se a temperatura que aparecer for maior do que 10 graus. É isso que está dizendo. Se for maior do que 10, o resultado vai ser 1, tá? Não tem que fazer conta, nada. Aí vamos lá. Aqui está dizendo ó, que o resultado é 0 se a temperatura for igual à temperatura média histórica. Então está dizendo o quê? Que se a temperatura for igual a 10 graus Celsius, tem que ser 0 o resultado. Deixa eu só ajustar bem aqui que eu botei ali T1, mas na verdade é TI. Beleza? E por último, turma, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, o resultado ele vai dar menos 1 se a temperatura for menor do que a média histórica, ou seja, se a temperatura for menor do que 10 graus. Então, turma, tu não vai fazer conta, tu não vai fazer nada. Tu simplesmente vai fazer o quê? Tu vai ver se é maior, menor, igual e vai atribuir 1, 0 e menos 1. Só isso. Não tem conta, não tem nada. Bora lá. Ao final de uma determinada semana, ou seja, 7 dias, tá? 7 dias, de 1 até 7. O meteorologista registrou a temperatura TI para cada dia da semana, sabendo que a soma de todas as imagens de TI, olha só, sabendo é o diabo, sabendo que toda a soma de todas as imagens de TI pela função resultou em 0. Turma, pô, tu sabe que os resultados só podem ser 0, 1 ou menos 1. E ele está dizendo que a soma disso aqui, ó, tem que dar 0. Então, nós temos alguns casos a considerar. Turma, vamos aqui rapidinho, ó. Nós temos aqui, ó, caso 1, que seria todas serem 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos o caso... Deixa eu colocar aqui embaixo. Fica mais espaço. Nós temos aqui, ó, vou colocar aqui os casos. Caso 1. Se todas forem 0, se todas forem 0, turma, você somar dá 0, né? Nós temos o caso 2, que você teria 5 zeros e um 1 e um menos 1. Você teria aqui, ó, o caso 3, que você teria 3 zeros e aí você teria 1, 1 e menos 1. Gripe estava chamando grande aqui. E menos 1. Menos 1. E nós teríamos o caso 4, que seria um único 0 e 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Turma, perceba que para poder dar 0, a mesma quantidade de 1 que aparecer tem que aparecer a mesma quantidade de menos 1. Porque 1 menos 1 dá quanto? Dá 0. Logo, esses são os casos que ele quer que você analise. A partir disso aqui, ó, nós vamos responder a questão. Então, vamos lá. Aí ele fala assim, ó, em que um dos dias da semana, olha só o que ele afirma, turma. Um dos dias da semana, a temperatura foi igual à média histórica. Em um dia, a temperatura foi igual à média histórica. Turma, quando a temperatura é igual à média histórica, o que que acontece? Aqui, ó.
quando nós temos a temperatura igual à média histórica, o resultado dá zero. Então, como ele está falando que é em um dia, que dia foi esse? Tá aqui, turma, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. O caso 4 é o caso em que nós temos um único dia que a temperatura foi igual à média histórica. Ou seja, esse foi o único dia onde você teve o resultado igual a zero. Agora, eu particularmente acho que a UIMA poderia colocar em apenas. Se a UIMA colocasse um apenas bem aqui, ó, ficaria melhor. Apenas ou somente. Eu colocaria, tá? Eu elaborando essa questão, eu colocaria em apenas um dos dias da semana em que a temperatura foi igual à média histórica. Porque, turma, francamente, vamos lá, ó. Você tem aqui você tem aqui e você tem aqui um. Não é porque você tem mais de um que você não tem um. Ó, eu posso falar assim, eu tenho um piloto preto. Mas eu posso ter um monte. Um é preto. E eu tenho um monte de preto. Ou seja, turma, quando eu falo assim, que em um dos dias da semana a temperatura foi igual a zero, não quer dizer que é apenas um, na minha opinião. Mas a UEMA provavelmente não vai anular essa questão por isso. Então vamos lá anular. Ou anular não, resolver. Primeira assertiva. Houve 3 registros, lembrando que nós já localizamos o caso. O caso é esse aqui, ó. Aí vem a pergunta. Houve 3 registros da temperatura abaixo da média histórica? Turma, abaixo da média histórica quer dizer negativo. E de fato tiveram, ó. Foram 3. Menos 1, menos 1, menos 1. Então, essa aqui está verdadeira. Se essa está verdadeira, já não pode ser a letra A, não pode ser a letra C, não pode ser a letra E. Turma, e se não pode ser a letra E, que é a única que tem o item 4, então esse item 4 eu nem vou analisar. Eu só vou analisar quem agora? Só o 3, tá? Somente o 3. Para ver se vai ser a letra B, somente o 1, ou vai ser a letra D, 1 e 3. Então eu também posso eliminar o 2. Viu como é importante olhar para as opções? Show? Agora vamos analisar o 3. Turma, analisando o 3. Houve 4 registros da temperatura abaixo? Não, turma. Vamos lá. Brincadeira, né? Brincadeira, UEMA. Brincadeira, UEMA. Como pode a 1 falar 3 registros e a 3 falar 4? Turma, uma das duas tem que estar errada. Elas juntas não podem estar certas. Elas falam coisas diferentes. Então essa tá fora, cara. Pelo amor de Deus, UEMA. Vamos melhorar isso aqui. A prova tava tão linda até chegar agora. Então a nossa resposta, letra B de Bora Fica Fera. Então, mais uma questão muito boa, por sinal, aí da UEMA, mas eu achei que poderia ter mais uns ajustes para ficar melhor ainda, tá? Show? Vamos lá para nossa questão 49. Essa questão 49, turma, cara, ela poderia te ganhar no cansaço. Se você deixou para fazer no final, você talvez aumentou a chance de você errar pelo cansaço. Porque você ia começar a achar que tinha um monte de coisa para fazer, mas na verdade essa questão era a mais fácil da prova. A mais fácil da prova, eu vou mostrar por quê. De acordo com o texto e com o gráfico, então ele deixa claro que é texto e gráfico. Se a população brasileira em 2010 era P habitantes, pode-se afirmar, considerando, olha só, turma, vocês têm que entender que quando a questão fala para você considerar alguma coisa, considere. Então, considerando a taxa média de crescimento populacional apresentada aonde? No gráfico, senhoras e senhores. Então, turma, onde é que está 2010? Aqui, Tiago, ó. Bem aqui, ó. 2010, 2020. Turma, no momento que ele fala de 2010 a 2022, ele simplesmente está falando, olha, esqueça todo o resto. O fator de crescimento da população brasileira em 2022 em relação à população P é aproximadamente? Tá. Turma, vamos lá. Muita gente não entendeu isso bem aqui, ó. O fator de crescimento. Turma, vou colocar bem aqui, ó. Fator de crescimento. O que é o fator de crescimento? É o mesmíssimo fator de
atualização. Que muitos professores só ensinam em matemática financeira, só ensinam em juros compostos. Só que quando eu dou aula de porcentagem, eu já ensino fator de atualização. Porque o fator de atualização, ele ajuda muito, por exemplo, para aquelas questões que falam sobre aumentos sucessivos, descontos sucessivos. E o que é o fator de atualização? É 1 mais I, mais ou menos I, elevado aqui, ó, a quanto você vai multiplicar. Vou deixar só assim, tá? Como ele está falando, turma, de fator de crescimento, então, turma, você vai desconsiderar o menos, tá? Vai ficar só o mais. Turma, vamos lá. O que acontece? Toda vez que você tem um aumento, um crescimento, você multiplica pelo fator. Turma, se começou em 2010 e ele quer saber o que aconteceu em 2022, quantos meses passaram, ou quantos anos passaram? 12 anos. E aí que vem a questão mais fácil da prova. Turma, qual é a única opção que você tem o fator de atualização sendo multiplicado 12 vezes? Porra, a letra D, velhão. Olha aqui, ó, é a única que tem expoente 12. Então, turma, essa questão era para tu responder muito fácil, nem precisava saber de muita coisa. Você poderia também recorrer à fórmula dos juros compostos. Essa questão não é de juro composto, tá? Mas se você recorresse à fórmula de juro composto, ó, capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aí você ia lembrar também aqui, ó, que o capital, entre aspas, seria o quê? A população, tá? Você poderia adaptar a fórmula de juros compostos. Essa questão não é de juros compostos, tá? O que aconteceria, turma? O capital seria a população. Aí seria o quê? 1 mais a taxa. Turma, qual foi a taxa de crescimento de 2010 a 2022? Foi 0,5952. Está aqui, ó. Que é a mesma coisa que 0,0052. Então, você ia fazer isso aqui, ó, 0,0052. E qual foi o tempo? 12 anos. E quando você resolvesse isso aqui, ó, você ia encontrar exatamente 1,0052 elevado a 12. Então, uma questão que tu poderia adaptar à fórmula dos juros compostos. Porque o juro composto é a atualização de capital. É isso, cara. É isso. Mas a questão não é de juro composto. A questão é de fator de atualização utilizando porcentagem, tá? Que seriam acréscimos sucessivos. Aí, turma, nem precisava ler o resto, tá? Nem precisava. Porque aqui na tabela falava, ó, taxa, no gráfico, taxa média de aumento populacional por ano em porcentagem. Então, essa questão, você não precisava ler isso aqui, ó. Isso aqui era meramente enchimento de linguiça, tá? Então, isso aqui não era para você ler. Show? Então, vamos lá para nós irmos para a nossa última questão da prova mais difícil de matemática nos últimos anos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, turma. Olha só. Questão 50. Essa questão 50 é uma questão da Torre de Hanoi. Turma, muita gente talvez não lembre dos exemplos que o professor utilizou na aula de função exponencial. Nos livros, normalmente o exemplo que tem de função exponencial é a Torre de Hanoi. Mas, cara, tu não precisava saber de Torre de Hanoi. Bastava tu perceber o padrão, porque ele dava o formato da função. Então, vamos ler aqui o texto, ó. A relação que representa, olha só, turma, o número de jogadas mínimas em termos de N é dada por... Tá aqui a expressão. Então, turma, ele já está dizendo, olha, encontre a lei de formação de forma que o número mínimo de jogadas é igual a U elevado a N mais V. Onde, turma, ele fala o seguinte aqui na tabela, ó, que N é o número de discos, E aqui do lado tem jogadas mínimas. Então, turma, essa questão, ela tá te dando valores de X e te dando valores de Y. Ou seja, ela tá te dando pares ordenados. Ela está te dando pares ordenados.
pares ordenados. Belezinha? Quando você tem uma função e pares ordenados, se você substituir os valores na função, você vai descobrir os valores. Não tem jeito. Não tem jeito. Bora fazer um teste aqui rapidinho, ó. Só para que vocês possam entender. Eu não vou fazer por aqui, tá? Mas, ó, quando o n é 1 e o y e o j é 1, então ficaria assim, ó. 1 igual a u elevado a 1 mais v. Quando o n é 2, ficaria 3 no j é igual a u elevado a 2 mais v. Se você torasse esse sistema aqui, ó, você vai encontrar o valor de u e v. Só que você não vai fazer por aqui, tá? Porque por aqui vai dar um trabalho desgranhento. Então, nós não somos bobinhos, né? Nós não vamos por aqui. Bora lá. Vamos ler aqui para poder você conhecer o que é uma torre de Hanoi? Vamos lá. A torre de Hanoi é um jogo de quebra-cabeça composto por N discos, né? Pode ter vários discos, de tamanhos diferentes e 3 artes. Segue uma ilustração. Então, aqui, turma, a ideia é passar esses discos para o outro lado sem que um disco maior fique sobre o menor. Analise a situação a seguir. Inicialmente, todos os discos empilhados na arte A, do maior na base ao menor no topo. O objetivo é mover todos os discos para a arte C, obedecendo as seguintes regras. Só é permitido mover um disco por vez. Cada movimento consiste em pegar o disco do topo da arte e colocá-lo em uma outra arte. Nenhum disco pode ser colocado sobre um disco menor, tá? Então, um disco maior não pode ficar em cima do disco menor. Então, turma, o foco está aqui, ó, nos pares ordenados. Aí você teria que ser esperto. Vamos lá. O que a função diz? Ela diz assim, olha, eu pego um número, elevo ao número de discos e somo com outro cara. E vai ter o resultado. Aí você só tinha que pensar, cara, qual número eu elevo a 1, somo com alguém e o resultado dá 1? Qual é o número que eu elevo a 2, somo com alguém e o resultado dá 3? Aí você fica, meu Jesus amado, e agora? Turma, vamos lá. Uma coisa que muita gente não percebe. Quando a gente fala somar, turma, você pode somar números negativos. Então, olha a sacada. Aqui, turma, bastava você perceber, ó. O que era isso aqui? Você tem 2 elevado a 1, adivinha o quê? Menos 1. Isso aqui é igual a quanto? 2 elevado a 1, 2 menos 1, 1. Turma, onde esse bonitinho aqui, ó, é o N, esse aqui é o número de jogadas mínimas. 1, 1. Bora para o próximo exemplo. 2 elevado ao número de disco menos 1. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Isso aqui é o número de discos, isso aqui é o número de jogadas mínimas. Aí eu peguei o padrão. Vamos mais um. 2 elevado a 3 menos 1 igual a quanto? 2 elevado a 3 dá 8, menos 1 dá 7. Quem é esse cara aqui, ó? Esse aqui é o número de discos, esse é o número de jogada mínima. Então, turma, eu acabei de descobrir quem é o U e quem é o V. Quem é o U? Quem é o U? O U tá aqui, ó. Quem é o V? Menos 1. Então, turma, o U eu descobri que é 2 e o V eu descobri que é quanto? Menos 1. Tiago, se eu não conseguisse ter esse raciocínio, resolvi o sistema. Quem é meu aluno sabe. Questão de função que não tem os valores, mas tem letras, pega pontos e substitui e faz sistema. Vai-te embora. Aí, turma, o que ele pedia para a gente fazer? Fazer U menos V. Aqui, turma, quase eu errei. Porque eu escrevi assim, ó. 2 menos 1, 1, marquei letra A. A minha sorte foi porque eu fui revisar minhas questões. E eu percebi que eu estava errado. Aqui, ó, é U menos V. Ou seja, o U é 2 menos o V. O V é menos 1, turma. Então, menos com menos dá mais. 2 mais 1 dá quanto? 3. Quase eu perco essa questão por pura distração. Perfeito, turma? Então, essa questão aqui de função exponencial. Então, turma, ficou um vídeo longo porque eu queria responder para vocês todas as questões na íntegra, fazer todos os comentários. Então, resumo, uma prova mais difícil,
na minha opinião, a mais difícil dos últimos anos, da ERA etapa única. Uma prova longa, uma prova que requer raciocínio além do que a UEMA tem cobrado, mas a UEMA ano passado já mostrou sinais que vai trazer questões mais longas em matemática e vai tentar fazer com que você use o texto para poder responder a questão. A UEMA está melhorando, graças a Deus, eles estão ajustando o padrão para deixar uma questão mais contextualizada e isso faz com que nós precisamos agora direcionar um pouco melhor a nossa preparação em matemática e nós vamos fazer isso com toda certeza neste ano. Então, turma, anota aí. Nós tivemos análise combinatória com o princípio fundamental da contagem e razão. Nós tivemos sequência com PG. Nós tivemos função por sentença. Nós tivemos fator de atualização, aí botando na porcentagem com análise de gráfico. E, por último, função exponencial com a parte de lei de formação. Então, sendo assim, nós finalizamos este vídeo. E, cara, tu quer estudar em alto nível e mandar bem na UEMA, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link do nosso curso preparatório completo para a UEMA. Clica aí e vem estudar com a gente. Até lá!